No ano de 1625, Francis Bacon escreveu uma frase que define a literatura moderna. A vingança é uma espécie de justiça selvagem. Mais a natureza humana se inclina para ela, mais a lei deveria tentar extirpá-la. Pensa na palavra vingança. Ela tem um gosto amargo na ponta da língua, mas quando imaginada, traz um certo calor inegável ao peito. É a promessa de que o universo, que foi desequilibrado por um ato de crueldade, será forçado a voltar ao eixo através do nosso próprio sangue e suor. Desde os primórdios da humanidade, nós somos fascinados pela retaliação. Nós queremos mitos, deuses, impérios baseados na premissa de que o olho deve pagar o olho e o dente deve pagar o dente. Mas o que a ficção ensina é que a vingança é um sentimento único. Ela é um espectro, um labirinto de espelho. Para alguns, a vingança é um copo de água no deserto, pura, satisfatória e caricata. Para outros, é um veneno bebido a conta-gotas, onde o vingador morre muito antes do seu alvo. E para alguns poucos, a vingança transcende o indivíduo e se torna uma força da natureza, uma ideologia, um símbolo. Sendo honesto, a vingança em sua forma mais pura é deliciosa, de certa forma. Sêneca, em seu ensaio sobre a ira, alertava que a raiva é mais destrutiva das emoções. Mas quando a gente senta no cinema para ver o John Wick, a gente não quer o estoicismo de Sêneca. A gente quer a fúria. Nós torcemos desesperadamente quando o John Wick aniquila um sindicato inteiro do crime russo por causa de um cachorro e um carro. Porque John Wick representa a vingança catártica. É a matemática moral perfeita. A esposa morta deixou um cachorro como símbolo de esperança. Os mafiosos mataram essa esperança. Logo, o universo exige que eles sejam extintos. Não há um dilema moral. Há apenas a adrenalina, a simetria sendo restaurada. A lei física de Newton aplicada à moralidade. Para cada ação, uma reação oposta e absurdamente desproporcional. O mesmo acontece com a Beatriz Kidd. A Kill Bill. Traída bem no seu altar, deixada para morrer com um bebê dentro do seu ventre. A jornada dela não é sobre filosofia profunda, é sobre estética. É uma lista metódica arriscada a sangue. Ou Inigo Montoya, de A Princesa Prometida, passou a vida afiando uma única frase. Hello, my name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Nesses casos, a vingança funciona. Ela não deixa um vazio, ela deixa a libertação. I want my father back, you son of a bitch. Quando Beatriz chora no chão do banheiro no final do filme, não é de arrependimento. É o choro de alguém que conseguiu finalmente limpar sua sujeira kármica e agora tem permissão para ser mãe. Mas e quando a vingança não pode ser resolvida com uma bala ou um golpe de espada? E quando o ódio é tão profundo que a morte do inimigo parece uma punição suave demais? É aqui que a fúria quente dá o lugar ao cálculo frio, onde o instinto cede o espaço ao intelecto. Nicolau Maquiavel, em O Príncipe, ensina que a crueldade deve ser aplicada de forma cirúrgica. Devido também esses ecos de genialidade maquiavélica em Code Geass, com Lelouch, um príncipe exilado que não quer apenas matar o pai, ele quer implodir o maior império do planeta para vingar a mãe e criar um mundo pacífico para a irmã. A vingança de Lelouch se disfarça de revolução política.
Ele usa o mundo inteiro como peças de xadrez em um tabuleiro manchado de sangue, provando que o ódio, quando refinado pelo intelecto, pode alterar a geografia do planeta. Mas a vingança calculada tem um preço altíssimo. Kurapika, em Hunter x Hunter, busca vingar o massacre de seu clã, cujos olhos foram arrancados para serem vendidos ao mercado negro. Para obter o poder necessário, ele faz um voto que restringe sua força apenas aos seus alvos. Se ele usar suas correntes contra outra pessoa, a lâmina em seu próprio coração o mataria. A vingança fria é a transação financeira com o diabo. Você ganha o poder de destruir a vida do outro, mas oferece a sua própria vida como garantia. O intelecto massacra a dor, mas o contrato continua assinado com seu sangue. E esse contrato que nos leva ao próximo abismo. Existe um provérbio chinês antigo que diz: antes de embarcar em uma jornada de vingança, cave 2 sepulturas. Mas para alguns personagens, 2 sepulturas não são o suficiente. Schopenhauer descrevia a força motriz do universo como vontade cega, o desejo irracional, caótico e destrutivo que nos empurra para frente, indiferente ao nosso sofrimento. Capitão Ahab, em Moby Dick, é o avatar dessa vontade, cego pelo ódio contra a baleia branca que arrancou suas pernas. Ele condena a sua tripulação inteira à morte certa. A baleia não é apenas um animal, é a representação da indiferença de Deus. E Ahab, mesmo assim, prefere afogar o mundo inteiro ao aceitar a sua impotência. E ninguém encara isso melhor que um certo espartano. Zeus, your son has returned! I bring the destruction of Olympus! Kratos, em God of War, traído pelo Olimpo, não perdoa as nuances. Ele assassina o panteão inteiro. Mas quais são as consequências? Cada deus que cai traz uma praga. Os oceanos inundam, o sol escurece, as plantações morrem. Kratos atinge seu objetivo, apenas para descobrir que o trono que ele conquistou flutua sobre um mundo morto. A vingança absoluta é o apocalipse. Homens, queimem a vila e o templo de Atenas. Então, chegando ao vazio, a vingança amarga, aquela que não destrói o mundo físico, mas aniquila a alma. Olhando para Ellie, em sua jornada mais visceral e desconfortável já criada, ela perde a sua humanidade, perde seus amigos, abandonada pela sua recente criada família, e perde até mesmo a única forma de se relembrar da pessoa que ela mais amou. E quando ela finalmente tem sua algoz, Hebe, sob as águas, prestes a morrer, ela a solta. Porque no ápice da violência, a epifania de Nietzsche a atinge. Aquele que luta contra monstros deve acautelar-se para não se tornar um também. Quando se olha muito tempo para o abismo olha para você.
No. Just take him. Ellie entende que matar a Abby não traria o Joe de volta. A vingança era apenas um mecanismo de negação do luto. Quando a negação acaba, só resta o vazio. E talvez a maior desconstrução de vingança venha de Vinland Saga, onde Thorfinn passou a infância e a adolescência inteira focado em um único objetivo: matar Askeladd em um duelo justo para vingar o seu pai. よくも父上を殺したな！お前も殺してやる！絶対に殺してやる！ぶっ殺してやるぞ！殺してやる！ Sua identidade era a vingança. Mas quando Askeladd morre pelas mãos de outro, Thorfinn se torna uma casca vazia, um escravo sem propósito. O verdadeiro arco de Thorfinn não é a jornada do herói vingador, mas a dolorosa reconstrução de um homem que desperta do feitiço do ódio e percebe uma verdade insuportável. A violência nunca produziu absolutamente nada. Ele percebe: ninguém nasce destinado a machucar o outro. A vingança amarga é o atestado de óbito da alma. こんなんじゃねえだろ！俺とてめえの決着は！こんなんじゃねえ！許さねえぞ！勝手に死ぬんじゃねえ！だって今すぐ俺と決闘しろ！てめえを倒すのは俺だ！おいこら！ふざけんじゃ！さっさと立て！ガキはこれだから参るぜ。決闘しろ！おい！ Mas o que acontece quando a dor é avassaladora? O trauma é tão profundo que não pode ser abandonado como Thorfinn fez. E nem pode ser consumido apenas pelo vazio de Ellie. O que acontece quando o homem decide não apenas aceitar a vingança, mas casar-se com ela, tornar-se a própria ideologia, tornando um símbolo da institucionalização da dor. A psicologia de Freud nos fala sobre a sublimação, o processo de pegar um impulso destrutivo inaceitável e canalizá-lo para uma atividade que a sociedade não apenas aceita, mas precisa. Frank Castle, o Punisher, é o estágio primário dessa sublimação. A morte da sua família não foi o motivo da sua guerra, foi o gatilho que liberou o soldado que nunca voltou do Vietnã. O contrário dos heróis clássicos, Frank não busca consertar o sistema. Para ele, o sistema já falhou. Frank busca a punição matemática. A vingança dele não tem um fim, porque o crime não tem um fim. Ele é a resposta brutal e definitiva à falência da justiça. Wait! Wait. Just wait. Oh, figured I'd die in these woods anyway. Bury me, man.
bury me. Promise me you bury me, okay? Stay here. I'll be back. Don't be back, God. Don't be back. Porém, existe um homem que decifrou o labirinto, a antítese e a evolução definitiva da retaliação humana. A genialidade absoluta da sua criação é que Bruce percebe aos 8 anos de idade, ajoelhado no beco, com o sangue de seus pais nas suas mãos, uma verdade que matar George Chill não traria Thomas e Martha Wayne de volta. Uma vingança pessoal contra um indivíduo é inútil. O verdadeiro inimigo que apertou o gatilho não foi um assaltante qualquer. Não um indivíduo. Foi a pobreza, a corrupção, a podridão estrutural de Gotham. Bruce Wayne não declarou vingança contra o homem. Ele declarou vingança contra o sistema. E como se combate o sistema? Criando outro. Bruce Wayne pega os traumas mais devastadores possíveis e institucionaliza. Ele estuda criminologia, química, artes marciais, escapologia. Ele gasta bilhões do Império Wayne em pesquisa e desenvolvimento. Ele cria uma empresa corporativa nas sombras, cuja a única finalidade é a guerra cirúrgica contra a entropia da cidade. Mas a brutalidade nua e crua não basta. Frank Castle prova que você não pode matar todos os criminosos. Bruce precisa de algo que se espalhe mais rápido que a bala. Ele precisa do medo. I'm vengeance. Quando ele sussurra isso nas sombras, ele está simplesmente impondo um medo em cada assaltante de cada esquina. Ele cria uma identidade visual milimetricamente desenhada para acionar gatilhos na mente de supersticiosos e covardes. Ele deixa de ser um bilionário enlutado de carne e ossos e se transforma em uma lenda urbana, em uma força da natureza. O medo institucionalizado. Mas, como diria Carl Jung, a sombra, quando projetada sem limites, engole o indivíduo. O arco mais brilhante do Cavaleiro das Trevas, magistralmente retratado na obra recente de Matt Reeves, é o choque de realidade. Batman percebe que ser exclusivamente a vingança gera um ciclo vicioso. Ao se tornar um monstro que assusta os monstros, ele involuntariamente inspira psicopatas. O Charada não é o oposto do Batman. O Charada é o Batman, destilado até a sua loucura mais pura. É nesse momento crítico, pendurado sobre o abismo, que Bruce Wayne recusa o caminho de Kratos. Ele recusa o vazio de Ellie. A vingança falhou como uma filosofia final. O medo não é suficiente para salvar Gotham. A evolução suprema do personagem acontece quando ele pivota a sua estratégia existencial. A vingança deixa de ser só sobre espancar agressores na escuridão. E de forma poética, a vingança passa a ser sobre guiar inocentes para a luz. Ele entende que para curar a si mesmo, ele precisa curar a cidade. Batman evolui. Um símbolo do medo se transmuta no símbolo de esperança. Ele integra sua sombra junguiana. Ele deixa de ser o garotinho chorando no beco, que quer punir o mundo, e se torna o pai que a cidade nunca teve. A vingança é um veneno que a humanidade sempre guardará na prateleira. Para alguns, será o gole doce da justiça rápida. Para outros, será o projeto de vida frio e calculado. Mas talvez a maior lição que essas obras podem deixar é que o trauma
e a dor não são sentenças de morte para a alma. Eles são a matéria-prima. Você pode usá-los para queimar o mundo inteiro em uma fúria cega. Ou pode forjá-los no fogo do intelecto e da compaixão, transformando a pior noite da sua vida em um escudo para que ninguém mais precise sofrer no escuro. A questão que fica não é se você será injustiçado pela vida, porque você será. O mundo ele é caótico e cruel. Basta você decidir se prefere cavar as covas, criar um símbolo ou só simplesmente deixar a taça de lado.